Olá, meu nome é Matheus Israel e estou criando esse canal com o intuito de falar sobre o cristianismo, a minha fé, e demonstrar então por que creio no que creio. Já tive certas conversas com colegas meus e outras pessoas na internet sobre esses assuntos, mas acredito que o formato de vídeo funcionará muito melhor. A ideia com essa série é falar sobre o cristianismo de modo que todos possam entender, inclusive aqueles que não têm muito conhecimento sobre a nossa crença. Gostaria então de começar já dizendo que nós cremos em Deus. Nós cremos que Deus é um só e que, apesar de ser um só, Ele é três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Acreditamos que o Filho de Deus é Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados há quase 2000 anos atrás e ressuscitou ao terceiro dia, nos concedendo a salvação pela punição que receberíamos aos nossos maus atos. Acreditamos que essa salvação não é mérito nosso, mas sim um presente concedido a nós pelo próprio Deus. Então, eu gostaria de começar essa série aqui falando sobre um ponto central do cristianismo e que será importante para os próximos assuntos, que é sobre a existência de Deus. O ponto aqui é demonstrar que é impossível que Deus não exista. Antes de tudo, gostaria de deixar claro uma coisa. Não estou afirmando que sabemos de tudo, ou que temos um conhecimento completo da realidade. Muito longe disso. Existe uma vasta gama de questionamentos que a humanidade não é e não será capaz de responder. Alguns, no entanto, entendem que a existência de Deus está inclusa nessa categoria de questões sem resposta, e nesse vídeo vou estar indo contra essa ideia. Em primeiro lugar, existe uma grande aliada da raça humana, que é a ciência. Essa palavra, em um sentido mais geral, significa conhecimento. Por isso, podemos dizer frases como "eu não tinha ciência disso". Porém, o sentido mais comumente empregado é este: qualquer sistema de conhecimento que se preocupe com o mundo físico e seus fenômenos, e que implique observações imparciais e experimentação sistemática, conforme descrito na Enciclopédia Britânica. A ciência, sem dúvidas, é muito importante, mas ela possui limites. Não podemos fazer ciência ao lidarmos com algo fora do mundo material. O método científico não faria sentido se não tivéssemos onde aplicá-lo. No entanto, para os materialistas, isso não seria um problema, visto que o materialismo é a ideia de que a matéria é tudo o que existe. Mas e se isso não for verdade? E se houver algo além do mundo físico que conhecemos? Claro, pelo assunto do vídeo, vocês sabem que estou falando de Deus. E Deus não pode ser estudado em um laboratório. Então não haveria sentido na ciência explicar Deus, ou mesmo provar sua existência. Então o que quero fazer aqui é o processo inverso, demonstrar que é impossível que o universo exista sem ter sido criado por Deus. Se for possível demonstrar a veracidade dessa afirmação, então o materialismo se mostraria falso, e estaríamos diante de algo, nesse caso alguém, além do que a ciência pode estudar. Para isso, vamos usar a precursora das ciências, a filosofia. Já adianto que não sou um filósofo, mas saibam que também é bem provável que todos os argumentos que vocês tenham contra ou a favor da existência de Deus já foram trabalhados por muitos pensadores nos últimos milhares de anos. Não há nada novo debaixo do sol. Caso pesquisem sobre a existência de Deus, irão se deparar com os argumentos ontológico, cosmológico, moral, primeiro motor imóvel, dentre outros. Muitos desses provêm das chamadas 5 vias de Tomás de Aquino. Sugiro que leiam depois. No entanto, eu gostaria de focar no argumento da causa primeira. Tudo que começa a existir precisa de uma causa. Conseguimos aplicar essa lógica a tudo ao nosso redor. O seu celular, as suas roupas, os móveis da sua casa, os planetas, as estrelas e, obviamente, nós mesmos. Isso se aplica até mesmo às chamadas flutuações quânticas, que apesar de parecerem surgir a partir do nada, continuam exigindo um estado anterior. Enfim, sabemos que todas essas coisas passaram a existir em algum momento, e isso só se faz possível pois houve algo antes de nós. Se extrapolarmos isso, chegaremos à conclusão de que também é necessário que o universo tenha algo que o antecede. Claro, existem objeções a essa ideia, como a hipótese de que o universo sempre existiu, ou de que existiram infinitos universos antes do nosso. O problema, e agora quero ir além do argumento da causa primeira, é que tudo isso continua dependendo das leis da física. Não estou falando sobre as leis que os cientistas formulam, estas são descrições bastante eficazes da realidade, mas continuam sendo isso, descrições. Porém, elas descrevem algo real, o universo.
O universo se comporta de determinada forma e não de outra. Tudo isso sem motivo aparente. Isso já deveria nos deixar alertas para a possibilidade de haver algo maior que nós, pois o universo é extremamente complexo, com regras extremamente bem definidas. Mesmo a mecânica quântica, com todas as suas particularidades, possui algum mecanismo por trás, o qual ainda está sendo desvendado pelos cientistas. O ponto no qual quero chegar aqui é o seguinte: a conclusão mais natural ao vermos um universo com leis complexas como essas é de que não apenas o universo veio de algum lugar, mas de que ele foi criado conscientemente. Mas antes de afirmarmos isso, vamos explorar outras duas possibilidades. A primeira é de que o universo sempre existiu. Esse sempre, nesse caso, significaria a partir do Big Bang, pois antes deste, nem mesmo o tempo faria sentido algum. Então, se vivêssemos em um mundo apenas material, não existiria um antes. O problema principal dessa ideia é de que estaríamos afirmando que todas as leis naturais e também toda a matéria e energia simplesmente existiam, sem causa ou explicação alguma. Estaríamos dizendo que o universo existe porque sim. Imagino que se vocês ainda fossem crianças, não se contentariam com seus pais lhe dando essa resposta. Vocês iriam insistir em saber qual a real explicação, pois essa é apenas vazia. Parece uma forma de conter a curiosidade que todos nós possuímos. Então podemos tentar novamente uma segunda explicação. O Big Bang aconteceu após o fim de um universo anterior ao nosso. Nesse caso, teríamos que considerar seriamente uma sucessão potencialmente infinita de universos. Essa resposta pode parecer mais satisfatória que a anterior, mas isso é apenas uma impressão, pois na realidade ela não responde coisa alguma. Só estaríamos adiando a pergunta inicial e criando mais dúvidas sem respostas aparentes. Por que essa sequência infinita sequer existe? De onde veio toda a matéria para que ela existisse eternamente? No final, todas as explicações materialistas falham. Então, poderíamos parar por aí, assumir que essa é mais uma das respostas que nunca teremos. No entanto, existia uma outra possibilidade, aquela ideia inicial que ignoramos por um instante para pensarmos em outras respostas. Essa ideia inicial continua válida. Mas alguém poderia questionar: a hipótese de Deus não incorreria no mesmo problema? Ele também teria que ter vindo de algum lugar. E esse seria um questionamento válido se não fosse o início da premissa que estamos trabalhando. Tudo o que passa a existir precisa de uma causa. Se algo começou a existir em algum momento, precisaria de uma causa anterior. Agora, algo que sempre existiu não teria necessidade de coisa alguma. Mas não acabamos de eliminar as outras respostas porque elas diziam que o universo sempre existiu? Sim, mas o universo continua sendo físico, continua possuindo leis bem ordenadas, matéria e energia. A hipótese de Deus é muito mais minimalista. Deus é espírito. Ele não pode ser dividido em partes menores como células, moléculas ou átomos, mas também não é uma força impessoal como imaginam os deístas. Essas pessoas acreditam que existe um Deus, mas não o Deus cristão, e sim alguma força ou energia que permeia o universo. No entanto, um Deus impessoal não possuiria vontade própria e teria de ser regido por leis, assim como a gravidade é regida. No entanto, essas leis já teriam que existir. Então esse Deus não é um bom candidato ao Criador de todas as coisas. O Deus do qual falo é a única causa possível para o universo. Ele é uma consciência transcendental, que não é matéria e nem energia. E ele nem é regido por leis da natureza, mas possui vontade própria. Esse é o Deus Criador, o primeiro motor imóvel, que pôs todas as coisas em movimento, a causa primeira, a origem de tudo. Bom, é claro que vocês podem discordar de mim. Isso já era esperado, afinal de contas, cada um de nós pode chegar às suas próprias conclusões. Mas peço que ao menos considere, que ao menos pesquise para chegar mais próximo da verdade. E se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim, seja nesse mesmo vídeo ou seja através do meu e-mail. Nos próximos vídeos dessa série, irei dar uma continuidade a esse pensamento. Por exemplo, já que Deus existe, como podemos ter certeza de que é o mesmo Deus dos cristãos? Como podemos saber que o cristianismo é a única religião verdadeira? Então, peço que acompanhem os próximos vídeos, que se inscrevam no canal para terem acesso a essas notificações e fiquem na paz.